dia a todos. Bem-vindos, irmãos e irmãs. Nós viemos à casa do Senhor para participar da ceia do amor, celebrar com alegria a nossa fé, colocando a nossa vida no altar do Senhor, no desejo de aprender com Jesus a amar e servir todos os dias da nossa vida. E assim, irmãos e irmãs, nós iniciamos esta celebração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Irmãos, o Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama também à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Oremos. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos de todo o coração e amar todas as pessoas com verdadeira caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram espantados e perguntavam uns aos outros: que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, neste domingo, o dia do Senhor, somos convidados a refletir sobre os ensinamentos de Deus, dado com autoridade. Autoridade que não é poder, mas a autoridade que vem da coerência da vida com o projeto de Deus. Para que isso nos possibilite sempre agir em nome de Deus com autoridade, expulsando da nossa vida e da vida de nossos irmãos tudo aquilo que não é de Deus, aquilo que se aloja no nosso coração e vai se transformando em maldades. Muitos colocam Deus fora de seus planos, ou acabam buscando coisas que não estão de acordo com o projeto de Deus. Pessoas que agem assim, abrem espaços para que os espíritos maus, eles se apoderem deles e acabam promovendo estragos na sua vida, na família e na comunidade, pelo mal que praticam. A mentira
vira uma rotina e a injustiça uma constante em sua vida. E nós precisamos de pessoas que nos orientem, porque sozinhos nem sempre conseguimos perceber o mal que praticamos, a mentira que falamos, aquilo que nós espalhamos e que prejudica tanto o outro. Pessoas como Jesus, que falam com autoridade e não com autoritarismo. A autoridade de Jesus vem da sua intimidade com Deus, da coerência que Ele estabelece com o seu modo de viver e o ensinamento do Senhor. Daniel é um profeta segundo o coração de Deus, como ouvimos na primeira leitura de hoje. Sua palavra, seu ensinamento, era investido da autoridade que vem do céu. Os que não ouvissem Daniel como um profeta, iriam prestar contas diante de Deus. Diz a palavra para nós: porei as minhas palavras em sua boca, diz o Senhor, e Ele lhes comunicará tudo o que eu lhes ordenar. Eu mesmo pedirei contas a quem não escutar as palavras pronunciadas em meu nome. De um jeito ou de outro, todos nós, diante do Senhor, vamos prestar contas do que ouvimos e praticamos, e do que ouvimos e não praticamos, né? Então é melhor fazer o esforço de adequar sempre a nossa vida ao ensinamento do Senhor. Em outras palavras, de estabelecer a coerência em nossa vida. Paulo, na segunda leitura, exorta que os homens e mulheres que sentirem o desejo da consagração ao Senhor, façam-no, porque isso é agradável a Deus. Ah, mas consagrar a Deus é coisa só para alguns. Não, é para todos. Todos nós, de acordo com o estado da nossa vida, devemos viver como consagrados a Deus. Volto a dizer, em outras palavras, estabelecendo na nossa vida uma coerência total com o ensinamento do Senhor. Paulo lembra, quem é casado tem que dar conta dos seus compromissos de casado. Evidentemente que o seu primeiro compromisso é a família. Ninguém pode abandonar a família para cuidar de outra coisa. Em primeiro lugar, ele pode sim cuidar de outras coisas, mas antes deste compromisso fundamental, que é a sua consagração no Senhor, porque ele vive o seu matrimônio como consagração a Cristo. E é evidente, quem não é casado, não tem este compromisso, ele se torna mais livre para o serviço na comunidade, para mostrar a sua consagração no serviço aos irmãos. Quem é mais santo? O padre, a freira ou o casado? Depende de como cada um vive a sua consagração, o seu compromisso com o Senhor. E o que Paulo lembra para nós é justamente isso. Isso é agradável ao Senhor. Isso é agradável. Tornar-se livre para servir no amor a Deus e aos irmãos. É exigência para todos.
Senão nós vamos dizer, então quem casa não é santo, quem casa não vive a sua consagração. Evidentemente que vive diferente de quem escolheu o outro caminho do sacerdócio, da vida religiosa, né? Mas todos consagrados e todos chamados à santidade. E Jesus no Evangelho de hoje nos revela que ensinando, Ele ensina com autoridade. A palavra de Jesus, ela tem um sabor especial. Ela chega ao coração das pessoas, não como aquilo que oprime, que sufoca, mas como aquilo que liberta, que deixa o homem feliz, que restabelece a saúde, que tira do nosso coração a maldade, as raízes do pecado, e planta em nós a graça de Deus, a força do amor. E isso é libertador, torna o homem livre. Impedem o ensinamento do Senhor, expulsa do nosso coração os males, impedem de agir na maldade e nos dá as condições para agir conforme a vontade de Deus. Jesus faz o espírito mau calar-se diante dele, porque não é o espírito mau que vai proclamar que Jesus é o Senhor, o Filho de Deus. Olha se essa proclamação é para estar na boca do demônio, é para estar na nossa boca, que somos conduzidos não pelo espírito mau, mas pelo Espírito que Jesus nos dá, que é o Espírito Santo. E na força do Espírito nós vamos proclamar o senhorio de Jesus, o seu reinado de amor, a fraternidade que Ele estabelece entre nós, a solidariedade que nós devemos viver sempre. Por isso, meus irmãos, o ensinamento de Jesus é libertador. Chega com mansidão, com suavidade ao nosso coração, nos liberta para viver a partir do amor, escolhendo o caminho de Jesus. Isso vai modificando o nosso modo de viver e vai estabelecendo no nosso modo de viver uma coerência com aquilo que aprendemos de Jesus e aquilo que vivemos todos os dias. Elimina a maldade, a mentira, a vingança, o desejo de prejudicar alguém, ou até de levar vantagem prejudicando alguém. O autoritarismo nos prende aos nossos próprios interesses e nos escraviza. A autoridade que brota de Jesus nos faz agir e falar do amor. Com Jesus, sejamos profetas e vivamos a missão que Ele confia a todos os seus discípulos e aqueles que se dispõem no seu seguimento como missionários, de construir o mundo mais justo, humano e fraterno, sinal do seu reino, onde as pessoas se respeitam, se amam, um mundo onde não haja tanta violência e tanto desrespeito à vida, um mundo onde os espíritos maus não encontrem mais espaço no nosso coração, mas somente o Espírito Santo, que
que nos orienta e conduz no caminho de um mundo mais amoroso e misericordioso, de acordo com o ensinamento do Senhor. E deixando a palavra de Deus nos provocar, nós rezamos: Senhor, eu quero ser instrumento da tua paz e do teu infinito amor. Onde houver necessidade, que eu seja a presença transformadora. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que assim seja. Amém.